senhor teleouvinte, a mais uma emissão da Telebumba. Este cozido à portuguesa de saber histórico e cultural. Gostamos de saber que temos contribuído para criar uma manta de retalhos de conhecimentos, nem que seja para disputar em família a vitória das respostas do Quem Quer Ser Milionário. Estamos gratos pela adesão, estamos gratos pela partilha e, sobretudo, estamos gratos pelo bom gosto de nos seguir. É bom saber que temos cada vez mais seguidores no movimento #Eu Aprendi com a Bumba, com esta particularidade de não termos a pontinha, uma pontinha que seja de patrocínios, mas isso são outras conversas. Hoje daremos início a um novo tema, a produção cultural a partir do século XV, com especial destaque para a distinção social e mecenato. Comecemos então, senhor teleouvinte, nesta nova jornada de saber. Telebumba no ar! Bumbemos juntos! Nos séculos XV e XVI, assistiu-se a um novo dinamismo social e cultural, protagonizado pelas elites burguesas e cortesãs, que contribuiu para implementar uma nova forma de viver. Neste sentido, para além da corte, enquanto local político, a vertente cultural assumiu maior destaque, tornando-a produtora de cultura. Assistiu-se a um refinamento de maneiras e a uma intensa atividade de promoção das artes, da cultura e do pensamento, mediante uma política de mecenato com vista ao engrandecimento dos mecenas que, desta forma, procuravam destacar-se como promotores de cultura. Para isso, reuniam à sua volta os melhores artistas, evidenciando assim o seu prestígio. O artista passou então a assumir um lugar preponderante e individualizado. Durante este período, a valorização da antiguidade clássica, o homem como centro do mundo e a descoberta da natureza constituíram-se como elementos orientadores e definidores de uma nova forma de pensamento. O homem passou a ser entendido como um ser dotado de racionalidade, que procurava conhecer e explicar o mundo através da razão. Verificou-se simultaneamente o desenvolvimento das línguas nacionais, contribuindo para a afirmação de diferentes identidades culturais, unidas sob o espírito do humanismo e do Renascimento. O homem, que privilegiava o seu individualismo através do espírito racional, olhava para si e para o mundo que o rodeava de forma cada vez mais crítica. O ideal de perfeição era outro dos anseios que pairava na Europa do Renascimento, o que levou à concepção de utopias, onde, de modo teórico, se construíam sociedades ideais. No plano artístico, a conciliação da herança da antiguidade clássica com os novos modelos de pensamento e a nova forma de olhar o homem e o mundo contribuíram para a produção de novas obras. A valorização do homem, da natureza e a descoberta de novas técnicas que conferiram às obras um caráter mais realista fizeram do Renascimento um momento ímpar na produção artística e cultural. As transformações ocorridas desde o final do século XIV criaram novas condições para a produção cultural na Europa, desde a Itália à França, dos Países Baixos à Inglaterra, da Alemanha ao extremo ocidental europeu, na Espanha e em Portugal, generalizando a transição da Idade Média para a Idade Moderna. À vitalidade económica e à prosperidade material acrescia o progresso do conhecimento, ao mesmo tempo
que se verificava o enriquecimento progressivo de muitas famílias de origem burguesa. Estas alterações que se fizeram sentir durante o Renascimento foram acompanhadas por curiosas atitudes socioculturais que testemunham a crença na superioridade do homem e no poder do indivíduo. Com efeito, entre os setores mais cultos da sociedade do fim de 300, divulgou-se uma nova arte de viver em que se procurava conciliar a felicidade humana na vida terrena com a esperança da salvação e da vida eterna. No entanto, este foi um tempo em que a superioridade do nascimento deixou de ser o único meio de obter privilégios. Na verdade, a burguesia intelectual ganha cada vez mais dinamismo na sociedade da altura, passando a ser verdadeiros agentes da cultura, uma vez que passaram a ser poderosos mecenas, isto é, agentes que apoiavam materialmente os artistas e a produção das suas obras. A cultura tornou-se assim um meio ao serviço da realização humana e da distinção social. Neste contexto, os reis não se contentavam apenas em afirmar a sua imagem e poder pela força das armas, mas também pelo brilho cultural das suas cortes, nas quais monarcas e príncipes eram adulados e ostentavam o seu poder e prestígio. A progressiva centralização do poder fez da corte um meio de elevação social, onde a proximidade com o monarca ou príncipe constituía uma forma de adquirir estatuto. A antiga nobreza competia para reforçar o seu papel, em rivalidade com uma nova elite de burgueses, banqueiros, enriquecidos pelos negócios, pela audácia e mérito, pelo dinheiro e iniciativa no quadro de uma economia mercantil capitalista que dava os primeiros passos. A corte afirmou-se claramente como centro de produção e inovação cultural. Os monarcas encomendavam obras de arte, protegiam artistas, apoiavam as letras, procurando distinguir-se como mecenas magnânimos, atraindo a presença tanto de intelectuais como de artistas. Definia-se, deste modo, um novo modelo cultural e uma nova atitude perante a cultura. Por toda a Europa, a corte tornou-se culta e sofisticada no luxo e no gosto pela ostentação, não só de valores materiais, mas também de valores culturais e intelectuais. A cultura passou a marcar a vida social, sendo também símbolo de poder e de riqueza. Viver para ostentar a notoriedade, a riqueza e a fama era um imperativo. Viver na corte era, portanto, uma arte em que nada era deixado ao acaso. Neste contexto, a figura do cortesão assumiu especial destaque neste ambiente, onde se desenrolava a sua ação política, social e cultural. O cortesão, sujeito a regras de conduta e de comportamento, tornou-se um modelo de ambição política, de formação cultural e perito na arte de viver na corte. Devia ser um homem ideal, nobre ou burguês, versado em diversas áreas, desde a literatura à pintura, à dança e à música. O seu comportamento devia agradar a todos, com o autodomínio de si, propiciando a boa convivência e sociabilidade. A imagem que vemos ao fundo é o Palácio Ducal de Urbino, construído em meados do século XV para o Duque Federico de Montefeltro. Foi considerado um modelo ideal de residência palaciana, sendo escolhido por Castiglione como cenário do seu livro O Cortesão. É neste ambiente de corte
que uma nova educação alterou a conduta e o comportamento dos homens e das mulheres que pertenciam às elites cortesãs e urbanas, contribuindo para a sua distinção social. Os reis e príncipes apoiaram a criação de colégios e academias onde se ensinavam as humanidades, as línguas antigas, a geografia, a medicina, entre outras matérias, promovendo uma educação que visava preparar as elites com novos saberes e qualidades. Destacou-se a criação da Academia de Florença, fundada por Cosme de Médicis, que tinha como programa a divulgação da filosofia de Platão e onde conviveram grandes vultos intelectuais como Marsilio Ficino e Piccolo della Mirandola. Igualmente famoso foi o Colégio dos Leitores Reais, fundado pelo rei de França Francisco I em 1513. O comportamento na sociedade da corte passava, portanto, por saber estar, com distinção e civilidade. Estar na corte constituía o primeiro passo da civilidade, na medida em que o perfeito cortesão tinha aí a possibilidade de desenvolver as suas qualidades, sendo que, nessa época, falar bem e ter boas maneiras era sinónimo de civilidade. A vida da elite cortesã tornou-se mais refinada na distinção de falar e rir, no modo de andar, nos gestos e na postura, na linguagem e até mesmo na dissimulação que permitiam distinguir o cortesão pelo seu comportamento polido. Outras marcas de distinção e de ostentação eram também expressas através do requinte do vestuário, na etiqueta e esmero dos banquetes, no conforto das casas e do mobiliário, na posse de antiguidades e de obras de arte, nas obras literárias adquiridas, nos tutores escolhidos para ensinar os filhos e nas viagens efetuadas para a aquisição de maior cultura e conhecimento do mundo. O poder político, a riqueza, as alterações culturais, as mudanças de mentalidade e o gosto pela arte, como já foi referido, incentivaram a produção cultural e trouxeram transformações no estatuto dos artistas que viram as encomendas das suas obras aumentarem. O gosto pela cultura e pela atividade intelectual tornou as cortes e os palácios verdadeiros focos culturais, um pouco por toda a Europa. Contavam com a presença de artistas intelectuais de várias áreas que produziam as suas obras ao serviço dos seus protetores. Entre as mais famosas cortes de Itália, salientaram-se a dos Médicis, em Florença, a dos duques Montefeltro, da cidade de Urbino, e a dos Gonzaga, em Mântua. E ainda em Roma, a corte dos papas da época do Renascimento. Destacam-se também a corte de Francisco I da França e a dos reis Tudor, nomeadamente de Henrique VIII e ainda de Isabel I, em Inglaterra. A solicitação da presença de artistas e intelectuais nos ambientes cortesãos e palacianos passou a ser frequente, contribuindo para a maior integração e reconhecimento social e económico do artista e do intelectual. Em Itália, sobretudo no século XVI, o estatuto de artista e intelectual atingiu um patamar elevado, sendo possível destacar inúmeros nomes que conseguiram enriquecer e alcançar a fama graças à promoção do culto dos homens ilustres das artes e das letras, quer antigos, quer modernos. Assim se entende a afirmação de Dürer, que visita a Itália em 1506. Escrevia dizendo: aqui sou um senhor, aí um parasita.
manifestando a diferença de consideração e de estatuto dos artistas em Itália e na Alemanha, de onde era originário. Exemplo de artista intelectual venerado, objeto de glória e culto, foi Leonardo da Vinci, que reuniu em si o ideal renascentista do homem completo, verdadeiramente admirável e celeste, como refere Giorgio Vasari, seu contemporâneo, que faz a biografia de outros homens ilustres do seu tempo. De seguida, mostramos um breve vídeo que descreve de forma sucinta a vida e obra de Leonardo da Vinci, assim como o impacto do seu conhecimento ao longo dos tempos. Indissociável deste novo estatuto do artista intelectual foi indubitavelmente a política de mecenato desenvolvida no século XV e nos primeiros anos do século XVI por parte de mecenas laicos e eclesiásticos que procuravam, através das obras encomendadas, celebrar a sua glória, ser conhecidos e reconhecidos como patronos da cultura e das artes. Assim mostravam a sua riqueza e poder através das suas coleções artísticas, das suas bibliotecas, das obras antigas que adquiriam e do patrocínio aos artistas e intelectuais do seu tempo, que desenvolviam as suas atividades apoiados pelos seus mecenas. A relação entre o artista e os mecenas colocava o primeiro numa situação de dependência à qual, muitas vezes, era difícil escapar, uma vez que o artista dependia do seu patrocinador. A honra e a fama tornavam-se desta forma reconhecidas publicamente, ainda em vida dos seus detentores. Foi o caso de Leonardo da Vinci na corte de Francisco I, de França, de André Mantegna na corte de Mantua e de Giorgio Vasari na corte de Florença, assim como o próprio Albert Dürer. O artista deixou progressivamente de ser um mero artesão, votado na maior parte das vezes ao anonimato, para se transformar num autor reconhecido, pois o seu nome
surgiu associado às suas obras, assinando-as. E, vendo a sua presença e o seu gênio ser disputado pelos ricos e poderosos reis, príncipes e senhores do Renascimento. Também em Portugal, entre os séculos XV e XVI, a corte desempenhou um papel determinante no florescimento cultural. O desenvolvimento económico proporcionado pela expansão ultramarina, a herança de uma cultura de tradição palaciana e o fortalecimento da autoridade régia, em conjunto, levaram a que os monarcas desempenhassem um papel mais ativo no dinamismo cultural. Embora entre os reis da segunda dinastia se destaque o papel de Dom João III, que, segundo Diogo de Taive, era o único grande mecenas português, a verdade é que, desde Dom João I, se criou um ambiente palaciano voltado para o estudo, para as letras e para a curiosidade de conhecer. Também foi determinante o papel de Dona Filipa de Lencastre, que criou condições para que os seus filhos tivessem uma formação cuidada. Alguns príncipes foram autores e tradutores de obras literárias, destacando-se o futuro rei Dom Duarte, com as obras Leal Conselheiro e Livro da Ensinança de Bem Cavalgar a toda a Sela. Destacaram-se também Dom Pedro, o infante das 7 partidas, assim conhecido por ter viajado por várias cortes europeias, dando a conhecer as novidades com que contactou. Também o infante Dom Henrique, o navegador, ficou para sempre ligado à iniciativa dos descobrimentos e, acima de tudo, ao seu interesse pela ciência náutica e pela astronomia. Todos esses príncipes foram imortalizados nas palavras de Luís de Camões como os infantes da ínclita geração. A irmã dos infantes, Dona Isabel de Portugal, também beneficiou de uma educação esmerada na corte portuguesa. Na corte borgonhesa, depois de ter casado em 1430 com Filipe III, o Bom, era reconhecida como uma mulher refinada e inteligente, tendo sido mecenas das artes, apoiando artistas e poetas. Também na corte do rei Afonso V, o apoio à arte foi uma realidade. O pintor da corte, Nuno Gonçalves, a quem é atribuída a autoria dos célebres Painéis de São Vicente, considerada uma obra-prima da pintura portuguesa do século XV, retrata figuras proeminentes da corte e da sociedade portuguesa de então. Vejamos um breve vídeo sobre a importância deste pintor e desta obra em específico. Não existe um rosto que possa ser atribuído a Nuno Gonçalves. Ainda assim, é a ele que devemos um dos maiores mistérios da pintura portuguesa, os Painéis de São Vicente. A primeira e imediata constatação que fazemos perante os 6 painéis variavelmente designados como de São Vicente, da veneração de São Vicente ou de Nuno Gonçalves, individualmente por frades, pescadores, infante, arcebispo, cavaleiros e relíquia, é de que estamos perante uma obra única, profundamente original e intrigante. A grande aglomeração de figuras preenchendo todo o espaço disponível, sem um único intervalo que permita ver claramente algum fundo através da parede humana que se estende de um extremo a outro, a distribuição das figuras em planos sucessivos até ao topo dos painéis, os objetos obviamente carregados de simbolismo, não imediatamente compreensível, são os primeiros elementos visíveis de um mistério que se arrasta desde os fins do século XIX. Se a figura central tinha de ser um santo, apesar da flagrante ausência de tributos que apontassem a algum santo individual, ela seria tortuosamente conotada ontem como hoje com São Vicente, que teria sido, segundo a tradição histórica, um diácono da Igreja na época das perseguições de Diocleciano.
Também importante é o aspecto técnico da pintura aplicada em suporte de madeira, que acusa uma realização plástica vigorosa e segura, não diferindo materialmente das técnicas tradicionalmente utilizadas em Portugal, pouco tendo de comum com as de outras regiões, nomeadamente da Flandres. Nuno Gonçalves, que o quinhentista Francisco da Holanda colocou entre os mais famosos pintores, ao enumerar as águias da arte da pintura europeia, consubstanciou nos painéis uma das mais brilhantes obras da pintura portuguesa de todos os tempos. Apesar das possíveis influências flamengas e italianas que lhe são atribuíveis, perpassa por toda esta obra uma individualidade própria dos grandes génios, afirmando-se com um caráter específico. Retirando da representação pictórica tudo o que tem um caráter eminentemente acessório, centra-se na intensidade de cada personagem, cujo olhar, um pouco distante, transporta para o seu âmago o objeto da própria pintura. No rigor do retrato, alia simultaneamente o realismo e o sentimento, numa pintura que se diria silenciosa, mas de forma alguma muda. Estamos já em presença de uma obra singularmente avançada em termos pré-renascentistas, que se afasta decididamente dos limites inventivos e estruturais do mundo gótico. A luz detém um papel de molduração escultórica das figuras, cuja volumetria as dispõe hierarquicamente em torno da figura central, num jogo absolutamente equilibrado de correspondências e carregado de simbolismo iconográfico. Todo este friso de homens obedece a um movimento geral de orientação em direção à figura do santo, mas pelo conjunto perpassa um grau único de coerência, do qual emana equilíbrio, simetria, verticalidade e monumentalidade. Desde o início de 400, os reis e a família real assumiram, de formas diversas, um papel importante como promotores da cultura, fosse através de encomendas ou da criação de instituições ligadas à educação das elites. O interesse régio pela cultura manifestou-se também pelo desenvolvimento da literatura, do teatro e da poesia, que se afirmaram ao longo dos séculos XV e XVI. De facto, este gosto refletiu-se na criação de bibliotecas régias, nos serões animados por sessões de leituras e pelas apresentações musicais. O mecenato régio e de outros membros da família real manifestou-se ainda nas encomendas feitas a diversos artistas das oficinas de pintura, de ourivesaria e de escultura portuguesas e estrangeiras. O reinado de Dom João II e da rainha Dona Leonor criou na corte um ambiente humanista propício às intenções de centralização do rei, que, deste modo, se fez rodear dos serviços de juristas formados em escolas estrangeiras. A rainha Dona Leonor encomendou obras de arte, objetos de ourivesaria, retábulos, escultura e luminuras, tanto a artistas portugueses como estrangeiros, nomeadamente flamengos, para ornamentar edifícios religiosos, como a Igreja da Madre de Deus e o Hospital Real de Todos os Santos em Lisboa, ou o Hospital do Pópulo, nas Caldas da Rainha. Exemplo disso é esta chegada das relíquias de Santa Auta ao convento da Madre de Deus, da autoria de Cristóvão de Figueiredo, de cerca de 1520. Obra encomendada e oferecida pela Rainha Dona Leonor ao convento da Madre de Deus em Lisboa. Nela, a Rainha faz-se representar como devota em oração. A corte de Dom Manuel I foi onde nasceu o teatro de Gil Vicente, e muitos dos seus autos foram patrocinados pela coroa portuguesa. Por exemplo, o nascimento do príncipe futuro Dom João III foi celebrado com a primeira representação do Auto da Visitação ou Monólogo do Vaqueiro. Ainda no âmbito de mecenato régio, foram encomendadas obras de ourivesaria destinadas ao culto e ao engrandecimento de edifícios religiosos, cuja construção foi promovida pelo monarca no período áureo dos descobrimentos. Destacam-se a Custódia de Belém e a Cruz Processional Manuelina, oferecida por Dom Manuel I à Sé do Funchal.
a primeira grande igreja mandada construir pelo monarca fora da Europa continental. A ação fez-se sentir também na intervenção cada vez maior no campo da educação e do ensino. Dom Manuel tornou-se protetor da universidade e interferiu cada vez mais na vida da corporação, em assuntos como a nomeação de mestres, a designação de leitores e a criação de novas cadeiras, como teologia, filosofia moral e astronomia, o que revelou o seu papel ativo, quer na organização, quer no funcionamento da universidade. No domínio das construções religiosas, Dom Manuel patrocinou uma das obras maiores do novo estilo artístico, o manuelino. Referimos-nos, é claro, ao Real Mosteiro de Santa Maria de Belém ou dos Jerónimos. Ligado simbolicamente aos mais importantes momentos da memória nacional, as obras do Mosteiro dos Jerónimos iniciaram-se justamente no virar do século XVI, lançando-se a primeira pedra na data simbólica de 6 de janeiro, dia de Reis, de 1501 ou 1502, não sabemos ao certo. Obra onde participaram muitos artistas estrangeiros e nacionais, como o francês Boitac, João de Castilho ou Diogo de Torralva, entre muitos outros. O rei Dom Manuel canalizou boa parte da chamada vintena da pimenta, aproximadamente 5% das receitas provenientes do comércio com a África e o Oriente, o que equivale a 70 quilos de ouro por ano, para custear os trabalhos da construção. O prestígio e o impacto dos descobrimentos marítimos deram a Dom Manuel relevo internacional. Com este objetivo, o rei preparou em 1513 uma embaixada luxuosa e exótica chefiada por Tristão da Cunha, para afirmar politicamente Portugal junto da corte papal de Leão X. As novidades que encantaram os curiosos das cortes europeias da época foram o elefante Hano, trazido das Índias, os 2 leopardos, uma pantera, alguns papagaios e ainda outros animais exóticos. Mais tarde, cerca de 1515, Portugal enviou a Roma um rinoceronte para oferecer ao Papa Leão X, que, contudo, nunca o recebeu, pois o animal morreu durante a viagem. Estas ações assumiram-se como um símbolo de ostentação e demonstração das particularidades culturais que Portugal começava a assumir em consequência dos descobrimentos. No reinado seguinte, com Dom João III, este ambiente cultural foi ainda estimulado com a vinda de figuras destacadas da cultura flamenga, como Nicolau Clenardo, quer com bolseiros portugueses vindos do estrangeiro, como Diogo de Gouveia, que, formados no humanismo europeu, detinham um papel influente no ensino e na formação das elites políticas. No âmbito da sua política cultural, Dom João III reformou a universidade, procedendo à renovação do quadro docente e dos currículos, dando um cunho de modernidade ao ensino aí ministrado. O rei foi o responsável pela transferência definitiva do Estudo Geral de Lisboa para Coimbra, em 1537, e ainda pela criação do Colégio das Artes, em 1548. A corte de Dom Manuel e de Dom João III foi um centro de produção literária, destacando-se a publicação do Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende em 1516. Sá de Miranda, Luís de Camões e António Ferreira foram nomes fundamentais na produção literária desta época.
E foi assim, caro teleouvinte, que chegamos ao fim de mais uma emissão, com nostalgia do passado, uma nostalgia de um tempo em que éramos ricos, num tempo em que éramos poderosos, no tempo em que éramos e estávamos no topo do mundo. Pois bem, como as leis da gravidade explicam, tudo o que sobe desce. E foi assim, senhor teleouvinte, que no meio desta produção cultural, no meio desta euforia, no meio deste exibicionismo de riqueza, chegamos ao fim de mais uma emissão da Telebumba. Este lusco-fusco de ideias, este rebuçado emocional de competências. Agradecemos mais uma vez a sua participação, o facto de ser fiel a este nosso canal, a este nosso movimento #Eu Aprendi com a Bumba. Vamos embora, sem não antes informar o caro teleouvinte do tema da próxima emissão: os caminhos abertos pelos humanistas. Não sabemos que caminhos são esses, se serão de pedra, de alcatrão ou de areia. Saberemos na próxima emissão. Até lá, senhor teleouvinte, já sabe, acompanhe-nos. Siga-nos neste movimento global #Eu Aprendi com a Bumba. E siga-nos também nas redes sociais, nomeadamente nessa coisa maravilhosa que é essa autoestrada do conhecimento, que é o canal da Bumba e da Telebumba, o canal do youtuber. Esse